2018, um jovem talento surgiu no futebol europeu. Aos 18 anos, João Félix encantava o mundo com sua habilidade no Benfica, sendo apontado como sucessor de Cristiano Ronaldo. Mas 7 anos depois, e com passagens por vários clubes, ele não correspondeu às expectativas. Como um dos jogadores mais promissores da sua geração, se tornou apenas mais um na Europa. João Félix começou sua jornada nas categorias de base do Porto, onde permaneceu por 7 anos, mas acabou sendo dispensado por ser considerado muito magro. Determinado a provar seu valor, passou pelo Padroense antes de ser contratado pelo Benfica. Na base do clube, impressionou com sua capacidade de tomada de decisão e controle de bola, subindo rapidamente para o time principal na temporada de 2018 e 2019. No Benfica, brilhou de imediato, com dribles refinados, finalização precisa e versatilidade no ataque, jogando no meio, construindo jogadas nas pontas e chegando na frente para concluir as jogadas, marcando 15 gols e dando 9 assistências só na Liga Portuguesa. Seu desempenho rendeu o título nacional ao Benfica e prêmio de melhor jogador do campeonato. Ao fim da temporada, conquistou também o prêmio Golden Boy, superando jogadores como Jadon Sancho e Kai Havertz. A ascensão meteórica chamou a atenção do Atlético de Madrid, que pagou impressionantes 126 milhões de euros para contar com o jovem. A expectativa era de que ele se tornasse o novo Griezmann, que havia se transferido ao Barcelona, e Félix chegou com moral, assumindo a camisa 7. No entanto, os primeiros problemas começaram a surgir. Sua primeira temporada na Espanha foi conturbada. Lesões frequentes e dificuldades em se encaixar no esquema de Diego Simeone limitaram seu desempenho. Com apenas 9 gols e 6 assistências em 36 jogos, as primeiras críticas vieram. Ainda assim, o clube e a torcida tinham esperança de que era apenas uma questão de tempo para ele explodir. Na temporada seguinte, Félix continuou enfrentando problemas. Simeone testou diversas posições para encaixá-lo, mas ele nunca se firmava. Apesar de alguns momentos de brilho, as lesões voltaram a atrapalhar e, enquanto ele oscilava, jogadores como Carrasco, Correia e Llorente se destacavam. O Atleti, impulsionado por Luis Suárez, conquistou a La Liga, mas João Félix teve um papel secundário. Mas foi em 2022 que a relação com Simeone azedou de vez. O técnico identificou o real problema no jogo de Félix, sua falta de intensidade sem a bola. Ele ia bem no ataque, mas sua falta de intensidade na recomposição defensiva irritava Simeone. Na temporada, o jogador fez 10 gols e 6 assistências, repetindo os números da temporada passada e demonstrando pouca evolução. A partir dali, sua relação com Simeone começou a ficar estremecida. Inclusive, no final da Copa de 2022, o jogador afirmava publicamente que se sentia mais à vontade na seleção do que no clube. Simeone, sem papas na língua, dizia torcer para poder contar com a versão de Félix de Portugal e chegou a dizer que ninguém é imprescindível quando perguntado sobre uma possível saída do atacante. E o divisor de águas ocorreu com o retorno de Griezmann ao clube. No começo, Félix era o titular, mas com o tempo, Griezmann demonstrou sua superioridade e junto a Morata no ataque, fazendo o estilo encaixar perfeitamente com o que o treinador queria, com transições rápidas no contra-ataque. E nas partidas e minutos que Félix tinha em campo, ele apresentava atuações fracas naquilo que sempre foram seus pontos fortes. Ele acabava prendendo demais a bola, dribles errados e a falta de entendimento do jogo. O sistema não favorecia, mas ele também não mostrava evolução e no que poderia contribuir. Félix se sentia frustrado e nas redes sociais isso ficava claro, com curtidas e comentários da época onde era jogador do Benfica, onde dava a entender que era ali que se sentia valorizado. Seu talento nunca foi questionado, mas a falta de evolução e as atuações apagadas fizeram com que sua saída fosse cada vez mais cogitada, inclusive uma volta a Portugal. Em janeiro de 2023, o Chelsea apareceu como um empréstimo. Era a chance de recomeçar em uma nova liga. Mas o momento do clube inglês era complicado. Com a troca de dono e reformulação no elenco, ele, em 20 partidas, marcou apenas 4 gols e deu nenhuma assistência. Sem convencer o técnico Pochettino, retornou ao Atlético ao fim da temporada. Pouco tempo depois, o Barcelona surgiu como destino. Parecia a oportunidade perfeita para brilhar em um time que prioriza o ataque. O início foi promissor. Logo no seu segundo jogo, na goleada sobre o Betis, saiu seu primeiro gol e uma comemoração intrigante, um sinal de retorno. Para quem seria isso? Simeone? A confiança talvez perdida parecia voltar e no jogo seguinte, uma assistência. Declarações polêmicas também marcaram sua passagem no Barça, alfinetando seu antigo clube. Frases como: "É um sonho jogar no Barça. Sempre foi minha primeira escolha." E no clássico contra o Atlético, lei do ex, ele marcou o gol da vitória. Parecia que as coisas finalmente se encaminhariam para um final feliz. No entanto, a velha inconstância retornou. Apesar de marcar 10 gols na temporada, nunca se firmou como protagonista e com a saída de Xavi,
voltou a Madrid. Sem espaço no Atlético e sem interesse do Barcelona em mantê-lo, o Chelsea decidiu comprá-lo por 52 milhões de euros, um valor muito abaixo dos 126 milhões pagos pelo Atlético em 2019. No Chelsea de Enzo Maresca, Félix teve um início promissor, com 7 gols e 2 assistências em 20 jogos. A torcida e a imprensa voltaram a acreditar nele e havia planos para encaixá-lo ao lado de Cole Palmer. Porém, mais uma vez, novas lesões e a boa fase de Pedro Neto e Nicolas Jackson fizeram com que perdesse espaço. Em busca de mais minutos, acertou um novo empréstimo, dessa vez para o Milan. O fator decisivo foi a presença do treinador português Sérgio Conceição, que prometeu explorar o melhor do seu futebol, e logo na sua estreia marcou um gol. Mas será que agora vai? João Félix sempre teve habilidade, inteligência e técnica apurada. No entanto, más escolhas na carreira, falta de autocrítica e dificuldades em se adaptar a esquemas táticos limitaram seu desenvolvimento. As lesões também prejudicaram seu ritmo e confiança ao longo dos anos. Agora no Milan, ele tem mais uma chance de reconstruir sua trajetória, mas o tempo está se esgotando. E você? O que acha de João Félix? Finalmente vai dar a volta por cima ou já mostrou tudo o que podia? Comente sua opinião. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre futebol. Um salve do Dre e até a próxima.